Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém ou não amém? Queridos, que alegria poder retornar a esta casa. Os irmãos sabem do prazer imenso que eu tenho de sempre estar tendo o privilégio e a honra de poder servir nesse ministério. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Robert. É um amigo, é um irmão, sempre tem lembrado de mim nas orações e nós sempre estamos orando também pela vida dele, pela família e também pelo corpo ministerial dessa igreja. Todos os pastores, pastoras e obreiros, Deus abençoe muito vocês. Eu me sinto honrado de fazer parte da prateleira de pregadores que ministram neste altar tão sério. E toda vez que eu sou convidado a vir aqui, bate aquela ansiedade, né? Da noite chegar rápido para nós estarmos aqui cultuando juntos. Quero louvar a Deus pela minha esposa que me acompanha. Está ela e os meus filhos, a minha filha louvou aqui, a Axa Luísa, o Abidiel Caleb. Nós éramos 4, agora somos 5 e mais uma sobrinha que está passando na temporada com nós, a nossa sobrinha. Então agora é 6, né? Está vindo aí a Antonella Vitória. Vai ser pentecostal. Ela sempre dá uns chutinhos ali, dá uns glória ali. É uma benção. Então quero louvar a Deus pela minha esposa, que é uma bênção na minha vida. Primeiramente a Deus, depois a ela, por me suportar e orar e insistir muito. A grande verdade é que quando vem o peso da chamada, todas as vezes que eu quis parar, ela sempre estava do meu lado dizendo, não vai, estou junto contigo. Se tu beber água, eu bebo, comer farinha, eu como, estou contigo. Então quero louvar a Deus pela vida dela, é uma mulher de Deus, amém? É um prazer ver o Isaías, mas a sua digníssima esposa. Esse jovem acompanha nas redes sociais, Deus está honrando esse jovem está tendo uma iluminação, uma interpretação bíblica muito profunda e é muito bom te acompanhar lá e aprender contigo, viu? É um prazer, Deus abençoe. Meus irmãos, eu prometo aos irmãos que eu não serei loquaz demais no tempo, mas eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, pegue ela, por favor, pegue a sua Bíblia por um minuto, por gentileza. Abra a sua Bíblia comigo na temática de vocês, por favor. Nós iremos tomar como base para o corpo sermonário alguns versículos deste tema, deste texto. Primeiramente, nós iremos nos debruçar no capítulo de número 3, verso de número 14, e depois nós iremos ir até o capítulo 1 e verso de número 1, 2, 3, 4 e 5, da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o seu filho muito amado Timóteo. Ainda que esteja no telão, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, abra ela, por gentileza, folheie a sua Bíblia, leia na sua Bíblia, tenha esse bom hábito de ler a palavra do Senhor. Eu estou meio assustado que alguns lugares que nós passamos nesse Brasil, hoje em dia você pede os irmãos para abrir a Bíblia, eles abrem o celular. A Bíblia impressa, ela não precisa de ser atualizada, mas o celular, ele precisa de ser, né? Então é bom ter o manual bíblico na sua mão, sentir, porque para chegar até nós foi fácil não. Recebi um telefonema de um amigo que faz missão na África e ele está dizendo, ele falou para mim que quando um africano consegue a Bíblia Sagrada, ele a protege com a vida, porque há lugares que eles são proibidos por causa do regime islã de ler a Bíblia. Alguns são enterrados vivos com a Bíblia na mão por causa da palavra. Você tem a Bíblia na sua mão, alguns deixam na estante, outros deixam dentro do carro, mas não tem coragem de abrir a Bíblia para ler. E outros abrem a Bíblia somente no culto. Aproveita essa oportunidade que você tem, porque você não carrega apenas um manual com letras e papéis. Você carrega vida. Amém? Quantos encontraram, diga glória a Deus. Capítulo de número 3, verso de número 14, o texto diz assim: E tu, porém, permaneça naquilo
que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Abre a sua Bíblia, por gentileza, também na mesma carta, no capítulo de número 1, verso de número 1, 2, 3, 4 e 5, passamos a ler o texto que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde aos meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te. Lembro-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. E estou certo que também habita em ti. Repita assim comigo: conselhos de um pai ao seu filho na fé. Mais uma vez, conselhos de um pai ao seu filho na fé. O crente mais pentecostal assenta fazendo aquele barulho que Satanás odeia. Das 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, esta foi a última que ele escreve. Bem verdade é que o capítulo de número 4 e versículo de número 6 atesta esta verdade. Observe que o apóstolo Paulo deixa registrado lá: porque já estou sendo aspergido ou sendo oferecido perdão por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Bati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. O apóstolo Paulo está na sua segunda prisão em Roma, e é sabido de todos nós que ele está aguardando o seu julgamento. Ele está a poucos instantes de ser condenado por Roma. E sabendo que o seu tempo de vida na terra é curto, ele lembrou do seu filho na fé, por nome de Timóteo. Timóteo era um jovem evangelista. O apóstolo Paulo já tinha experimentado as dores parturientes de um ministério, e ele sabia muito bem que o seu filho na fé, por nome de Timóteo, enfrentaria no pastoreio, no evangelismo, na missão, momentos difíceis, conturbados, tempos perigosos. Então, o apóstolo Paulo, antes da sua partida, decide deixar conselhos profundos para este jovem, conselhos que não é de qualquer um, conselhos de um homem que é experimentado na fé, no evangelho, e que experimentou provações no seu próprio corpo. E ele quer passar este legado para este jovem por nome de Timóteo, dando a ele orientações. Este texto que vocês tomou como base para o corpo sermonário faz parte de uma das orientações do apóstolo Paulo a este jovem. No obstante, se você caminhar por todos os capítulos da segunda carta de Paulo a este rapaz, você vai perceber que Paulo recheou estes capítulos com seus versículos de maturidade na intenção de dar a esse rapaz direção, orientação e deixar nele um legado.
E é baseado dentro desta verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas verdades, algumas realidades de um pai orientando o seu filho na fé, a fim de deixar cravado nele um legado, a fim de fazer com que Timóteo permaneça firme, sem retroceder, passando para ele o bastão da fé, a coragem para enfrentar o dia a dia, o cotidiano, os impulsos espirituais, culturais, ministeriais. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos esta noite. É claro que ficará fácil de pregar porque é o tema de vocês. E eu acredito que pelo menos os que são do ministério leram para entender logo o contexto deste tema. Então ficará fácil para mim e também ficará fácil para os irmãos compreender o que eu quero passar dentro desses ensinamentos que o apóstolo Paulo passou para o jovem Timóteo neste contexto. E a primeira verdade, o primeiro conselho que nós encontramos dentro do texto que o apóstolo Paulo trata com Timóteo é lembrar Timóteo, o que, pastor? A memória das lágrimas de Timóteo, que são resumidas em um ato de fé. Paulo traz à sua memória as lágrimas de uma fé não fingida de Timóteo. Isso me chama a atenção. Por que, pastor Tiago? Porque se chamou a atenção de Paulo, é porque é muito profundo. Paulo está lembrando de um tempo de Timóteo em lágrimas. Paulo está lembrando de um tempo de Timóteo derramando lágrimas e nós não sabemos na profundidade qual é o contexto destas lágrimas. Mas você percebe que Paulo faz junção a isso a fé de Timóteo. Observe que a fé que Paulo está tratando das lágrimas de Timóteo é uma fé não fingida. E esta fé não fingida, dentro do contexto original, ela traz sinceridade. Esta fé não fingida no original é ausência de hipocrisia. Esta fé é uma fé autêntica. O apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo não variava na sua fé, naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava, de tudo aquilo que ele aprendeu, que ele trouxe para a sua vida, do contexto da palavra, do ensinamento, da nível espiritual. O apóstolo Paulo está relatando que a fé deste rapaz era uma fé que não era baseada em emoções, era uma fé que não era baseada em impulsos momentâneos. A fé de Timóteo era uma fé inabalável. A fé de Timóteo era uma fé profunda. A fé de Timóteo era uma fé invariável. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a fé de Timóteo, ela não se resume a um congresso. A fé de Timóteo não resume-se a um culto. A fé de Timóteo não resume a uma oportunidade, a uma consagração, a uma separação. A fé de Timóteo, ela não se resume a um ambiente ao qual ele pode ser aplaudido pela posição que ele está. A fé de Timóteo vai muito mais além do que isso. O apóstolo Paulo está deixando claro que a fé de Timóteo vai além da massa. A fé de Timóteo, ela é concreta porque ela se supera no anonimato. A fé de Timóteo não se resume a um culto, mas ela se resume na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no anonimato. E quando você percebe o apóstolo Paulo falando desta fé não fingida, é porque de fato o apóstolo se deparou com fés fingidas, com fés hipócrita. E se você ler no contexto, daqui a pouco nós vamos falar, ele revela duas pessoas no texto que apresenta esta fé hipócrita, que apresenta esta fé fingida. Se Paulo está falando de uma fé autêntica,
se Paulo está falando de uma fé não fingida, é porque também ele se deparou com alguém com uma fé hipócrita. E a fé fingida, ela é tão hipócrita porque ela é passiva de variações. O que é uma fé passiva de variações? Ela muda concernente o local, ela muda concernente ao ambiente, ela muda concernente à oportunidade. Não entendi, pastor Tiago. Uma fé hipócrita, ela dura até tirar o cargo deste alguém. A fé hipócrita, ela é tão covarde que ela dura até alguém olhar para o sujeito e atacá-lo com palavras. Ele demonstra que logo a sua fé não é enraizada na simplicidade, na consciência cristã e evangélica. A fé hipócrita, ela dura até a festa junina. A fé hipócrita dura até o carnaval. A fé hipócrita, ela dura até a chegada do final do ano. Existem pessoas que vivem esta fé variada. Existem pessoas que vivem esta fé de ambiente. Existem pessoas que ele tem fé até tocar naquilo que ele gosta, até tocar naquilo que ele tem como ídolo, como bezerro de ouro e sua própria prioridade. O apóstolo Paulo está dizendo que a fé de Timóteo não está baseada em oportunidades, não está baseada em variações de ambiente. Existem pessoas que a sua fé dura até chegar à bênção apostólica. Depois da bênção apostólica, sumiu glória, sumiu aleluia, sumiu adoração, e agora entra uma vida promíscua, agora entra visões promíscuas, agora entra comportamento promíscuo. Existem pessoas que a sua fé dura até você arrancar dele um cargo. Depois que você tira o cargo desta pessoa, esta pessoa sai da igreja, ela rebelia, ela fala mal da liderança, ela ataca a igreja, ela ataca o seu pastor. Existem pessoas que a sua fé é hipócrita, ela varia de ambiente, porque dentro da casa, deste lugar, ele canta hinos, louvores e adoração a Deus, mas quando sai deste ambiente, ele ainda tem a capacidade de ouvir músicas que não glorificam o nome do Senhor, e ainda canta e fala que não tem problema nenhum. É fés que vão variando concernente ao ambiente. Aqui dentro ele tem um comportamento, lá fora ele tem outro comportamento. Aqui dentro você consegue olhar para ele e ele emite focos de uma vida cristã, mas no seu serviço ninguém sabe que ele é crente. Na sua casa alguém duvida no quintal que ele é evangélico. Os seus vizinhos, quando apontam o dedo, diz: está indo hipócrita com a Bíblia para a igreja. Existem pessoas que a sua fé está limitada a um ambiente, e quando sai desse ambiente, a sua fé é tão hipócrita que ele tem fé até ser curado. Ele veio na campanha, recebeu o milagre, recebeu a cura e nunca mais voltou. O espírito dos leprosos pegou ele, não voltou para agradecer, não voltou para reconhecer que Deus é Senhor. Logo, Paulo está dizendo que a fé de Timóteo é uma fé sólida, que não tem sombra de variedade. Ele está dizendo, com título ou sem título, eu vejo as lágrimas de uma fé verdadeira. Ele está dizendo, com oportunidade ou sem oportunidade, eu vejo as lágrimas de uma fé verdadeira. Paulo está dizendo, no culto ou fora do culto, eu vejo as lágrimas de uma fé verdadeira. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu sei que vai ser difícil de dar glória nesta mensagem, porque aqui o texto está tratando de conselho do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Paulo não está alisando a cabeça de Timóteo. Paulo está revelando algumas verdades que ele viveu com Timóteo e relembra a Timóteo que ele não deve perder tais comportamentos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a fé de Timóteo grita sólida, firme e verdadeira no anonimato,
ou no aplauso, nas amizades ou fora das amizades, no ambiente de culto ou fora do ambiente de culto. Olha aqui para mim, por gentileza. A verdadeira fé não é a fé que grita aqui. A verdadeira fé é a fé que você demonstra quem você é quando está sozinho, quem você é quando está fora deste ambiente. O apóstolo está dizendo, em primeiro lugar, que a fé de Timóteo é uma fé verdadeira, que nela não há sombra de variação. Observe que, em segundo lugar, o apóstolo Paulo, no conselho, ele vai nos mostrar que a fé deste rapaz, ela é oriunda, ela está baseada em quê, pastor? Ela está baseada dentro de uma cadeia familiar. Verso de número 5, o texto sagrado diz que Paulo representa aqui para nós, ou apresenta aqui para nós, que a primeira fé que habita, ou melhor dizendo, a fé que agora habita em Timóteo, primeiramente habitou na sua avó Lloyd, depois habitou na sua mãe Eunice. Parou para perceber que esta fé madura, esse comportamento cristão de Timóteo, ele é oriundo de uma cadeia familiar. E é incrível, porque, pastor, o que o apóstolo Paulo está informando para nós é que a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, injetou em Timóteo a fé, injetou em Timóteo a palavra, injetou em Timóteo os ensinamentos da palavra. Ainda Timóteo na sua meninice, ainda Timóteo criança. E você vai perceber comigo, perceber o que, pastor Tiago? Que eles viviam algo dentro daquela casa. O que, pastor? Alguém cristão e outro não cristão. A mãe era crente, o pai não era crente. No capítulo de número 16, de Atos dos Apóstolos, verso de número 1, o texto sagrado diz que a mãe era judia e cria. Mãe de quem? Mãe de Timóteo. Mas o pai era grego, e o pai decidiu seguir a filosofia grega. O pai decidiu seguir o paganismo grego, mas você vai perceber que a mãe de Timóteo decidiu injetar em Timóteo a palavra, preparar o seu filho, dar estrutura para o seu filho. Logo, você vai perceber comigo no texto, o que, pastor? Que ainda que o pai deste rapaz não era cristão, a mãe fez um bom papel. Não entendi. O filho irá se fortalecer naquilo que ele é mais ensinado. O filho irá se fortalecer no alimento que ele mais come, com toda certeza. O pai de Timóteo tentou impetrar nele a filosofia grega, mas a influência cristã, a influência das mensagens que a mãe inseriu nele foi maior, foi mais poderoso, sobressaiu, ao ponto do rapaz agora está dando testemunho. A mãe de Timóteo está dizendo: eu vou inserir no meu filho hoje a palavra, eu vou habilitá-lo na palavra, eu vou direcioná-lo na palavra, porque amanhã não vou chorar, amanhã me alegrarei, amanhã eu verei sair das minhas entranhas e contemplarei um jovem pregador, um jovem evangelista, que dá testemunho em casa, que dá testemunho na sociedade, que dá testemunho na rua. Olha aqui para mim e entenda essa verdade. O que, pastor Tiago? É necessário você compreender que as características cristãs, moral, doutrinária, espiritual da mãe foi inserida no filho, e ele cresceu com isso. Era como se esta palavra da sua mãe fizesse morada dentro dele, e na medida que ele fosse crescendo, ele foi moldando seu caráter, alimentado por este ensinamento, por esse comportamento. Escute isso aqui, por gentileza. Você sabe melhor do que eu que dentro deste contexto, a
possibilidade de, ainda que os cônjuges, ambos não creem no Evangelho, se um só crê no Evangelho, já é suficiente para construir o caráter no filho. Já é o suficiente para construir o caráter cristão na filha. Olha aqui para mim, por gentileza, e deixa eu passar uma palavra de Deus para você. Nós, tratando de contexto cristão, tratando de contexto evangélico, nós vivemos parte desta geração, fracos na fé cristã, apáticos na fé cristã, porque os pais não estão preocupados em formar no seu filho uma conduta e um caráter cristão. Olha aqui para mim, por gentileza, não coloque a culpa no TikTok, não coloque a culpa no Instagram, não coloque a culpa no Facebook, não coloque a culpa nas amizades, não coloque a culpa na faculdade, da fragilidade da fé do seu filho. Não entendi, pastor Tiago. É você que constrói o caráter cristão no seu filho. É você que solidifica a fé no seu filho. Olha aqui para mim, por favor. Entenda essa verdade. Satanás adora quando você abre a boca e fala que não tem tempo, porque você trabalha demais. Satanás ama e fala que quando você fala que é obrigação do pastor inserir palavra e Bíblia na vida do seu filho, que é obrigação da escolinha investir no seu filho. Por um acaso o pastor mora dentro da tua casa, por um acaso a pastora mora dentro da tua casa, esta parte compete ao pai. Esta parte compete à mãe. Olha aqui para mim e entenda uma verdade. Quantas vezes você tem culto devocional dentro da sua casa? Quantas vezes o teu filho te viu dobrar joelhos para orar? Quantas vezes você ligou aquele rádio ou ligou aquela internet no YouTube e colocou hinos de adoração dentro daquele lar? Quantas vezes o teu filho viu você chamar o teu esposo de amor, a tua esposa de amor? Quantas vezes o teu filho te viu você dizendo: hoje estou separando o meu corpo para ter fome de Deus e consagrando a tua vida para que o nome do Senhor seja glorificado? Olha aqui para mim, por favor. Existem pais incompetentes que querem jogar a culpa na cultura, outros querem jogar a culpa nas redes sociais, sendo que os mesmos têm um manual bíblico na sua mão para ensinar os seus filhos. Geralmente quando nós falamos este comportamento e esta palavra, alguém faz biquinho e alguém faz cara feia. É melhor você fazer biquinho comendo esta palavra do que daqui a pouco visitando o seu filho na cadeia, daqui a pouco tendo que buscar o teu filho na boca de fumo, daqui a pouco tendo que buscar a tua filha nas baladas da vida. Satanás adora quando alguém diz que não tem tempo. Olha aqui para mim, por gentileza, e entenda essa verdade aqui. Não cobre dos seus filhos aquilo que você não pratica. Não cobre dos seus filhos aquilo que você não pratica no seu cotidiano. Jesus está falando esta noite aqui. Se você não quer maturar seu filho, se você não quer direcionar o seu filho com a expressão da palavra, para que ele tenha postura, conduta, maturidade e fé, para suportar as culturas malignas lá de fora, o TikTok vai moldar o caráter dele, o Facebook vai mudar o caráter dele, o Instagram vai mudar o caráter dele. Mas Jesus está falando aqui esta noite: receba o espírito de Eunice, receba a mesma unção que estava em Lloyd, para você conduzir a sua casa, para você conduzir a sua família. O Espírito Santo de Deus está falando esta noite aqui: a maior defesa que o cristão tem para preparar cidadão para o mundo não é a faculdade, é a palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Você vai perceber comigo que o apóstolo São Paulo está deixando claro no texto que este rapaz aqui tem da sua maternidade o direcionamento para uma fé sólida. Você vai perceber, em segundo lugar,
o apóstolo Paulo dá o segundo conselho. E qual é o segundo conselho que Paulo dá para Timóteo? O segundo conselho é: desperte, Timóteo, o dom que há em ti. Observe que se ele usa a palavra despertar, é porque o dom tem capacidade de adormecer. É incrível que quando você lê o texto, algo nos chama muito a atenção. O que, pastor? A primeira coisa que me chama a atenção é a expressão de Paulo ligada ao dom. Ele disse: desperte o dom que há em ti, que foi lhe concedido pela imposição de mãos. E eu mesmo, eu coloquei a mão em você, eu passei a você. Você sabe melhor do que eu, que em uma linguagem profética, a palavra dom aqui no original está ligado a habilidades específicas para o ministério, está ligado a habilidade específica para a pregação, ensino e também liderança. Você vai perceber comigo que o apóstolo Paulo está dizendo que o dom não é dele, o dom pertence a Deus, e o tempo dele está chegando, e ele não quer partir levando com ele tudo aquilo que ele recebeu da parte do Espírito Santo. Paulo está dizendo: eu preciso deixar um legado. Ele coloca as mãos sobre Timóteo, ele abençoa Timóteo. Colocar as mãos aqui é literalmente orar, passar, pedir a Deus e falar: que seja meu sucessor, que seja mais um que o Senhor levanta na terra. Dá ele habilidade, dá ele conhecimento. Aqui colocar as mãos é o apóstolo Paulo sentar com Timóteo, ensinar Timóteo, direcionar Timóteo e falar para Timóteo: fica na posição, Timóteo, que você é o próximo. O que o apóstolo Paulo está deixando aqui no texto é que o dom não está ligado a um sentimento de imperador. O dom não é do pastor Robert, o dom não é meu, o dom é do Espírito Santo, e ele dá quem ele quer. A liderança da atualidade precisa prestar atenção nesta verdade, porque tem muitos líderes doentes que querem morrer e levar o legado que ele não recebeu dele com ele mesmo. Legado é para ser passado. Todo líder doente diz: eu não posso passar para ele, porque senão ele vai superar a mim. Mas todo líder maduro diz: eu preciso prepará-lo para ser melhor do que eu, porque nós não estamos tratando de empresa. Não adianta monopolizar, porque o evangelho não é monopólio, o cristianismo não é monopólio, não, senhor. Logo o apóstolo Paulo está dizendo: vai, Timóteo, seja melhor do que eu no pastoreio, seja melhor do que eu na pregação, seja melhor do que eu na missão. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui? É necessário a nossa liderança entender por que nós estamos vivendo um tempo de tantas rebeliões, aonde alguém está no ministério, é vocacionado, sabe que tem capacidade, mas tem um líder dizendo: não dá ele não, não permita ele avançar não, porque senão vai assumir o lugar que é teu, ou vai assumir o meu lugar. Isso é espírito de Lúcifer. Mas eu venho profetizar nesta noite aqui que Deus está levantando a liderança no Brasil, que vai passar o bastão na autoridade do Espírito, e a nossa geração vai fazer a diferença. Não mantenha a tua mão levantada, porque eu quero profetizar em nome de Jesus: você será um que Deus vai levantar como levantou Timóteo. Você será um que Deus vai usar como usou Timóteo. Deus vai te usar na autoridade, Deus vai te usar na palavra, Deus vai te usar no conhecimento. Você é o que Deus irá usar. Glória a Deus, aleluia. Você vai perceber comigo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz para ele: acordar
Acordar o quê? O dom que há nele. A palavra dom aqui no original é anasoporô. A palavra anasoporô está ligado a acender a partir de uma brasa o fogo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: ô Timóteo, o teu dom está como uma brasa, mas está apagando. Mas se tiver uma centelhazinha, esse dom vai afoguear novamente. Escute o que Deus está falando esta noite aqui. O dom não é para glorificar quem recebeu. O dom não é para aplauso de quem recebeu. O dom é para a edificação da igreja. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando Paulo diz: desperta o dom que há em ti, Paulo está dizendo para Timóteo: a obra precisa de você vivo, a obra precisa de você avivado, a obra precisa de você crente, a obra precisa de você enérgico. Deus está falando conosco esta noite aqui. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Existe possibilidade de você prestar a Deus um culto nesse ambiente com o teu dom adormecido. Tem gente que consegue levantar a mão para o céu com o dom adormecido. Tem gente que até consegue dar glória a Deus com o dom adormecido. Quando eu falo de dom, não estou falando de quem canta, de quem dá aleluia. Eu estou falando de disponibilidade para fazer aquilo que você foi chamado, que você foi separado para poder fazer. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui nesta casa. Existe alguém que o Espírito Santo está dizendo: eu não sei qual foi a demanda que sufocou, que apagou o dom que há em você, mas há uma palavra de Deus para a tua vida. A obra tem urgência em você. A obra precisa de você. Quando você para de exercer o teu dom, o inferno está ganhando. Quando você para de exercer o seu dom, tem vidas sendo ceifadas. Quando você para de exercer o seu dom, a igreja deixa de ser edificada. Escute o que Deus está falando esta noite contigo. Há uma urgência de Deus na tua vida. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: desperte o dom que há em você. Se você está nesse ambiente, porque geralmente quem está com o dom ativo é alguém que a nível espiritual, o teu relacionamento com Deus está saudável, o seu relacionamento com Deus está bem, está com saúde. Não entendi, pastor Tiago. Ele não se move a entonação de voz de pregador, ele não se move a entonação de voz de cantor, ele não precisa do ambiente estar pegando fogo para ele sentir Deus. A conexão é tão profunda que o seu culto não começa aqui, o seu culto começa quando ele acorda. Ele está atento o tempo todo para fazer aquilo que Deus lhe designou para fazer, que Deus lhe chamou para fazer. Há um dom em você. Só que eu quero lembrar você que quando Deus deposita em alguém um dom, você não é apenas alguém que carrega o dom, você passa a ser um dom. Então você só não tem o dom, você carrega o dom de Deus, mas também é o dom que Deus quer usar. Deus está falando com alguém aqui esta noite: desperta o dom que há em ti. Eu não sei qual foi o dom que foi inserido na tua vida, mas o Espírito Santo de Deus está falando esta noite: acorda este dom hoje, desperta este dom hoje, sacode a poeira e levante a tua cabeça, porque o Espírito Santo de Deus está querendo usar você. Não permita que o seu dom permaneça dormindo, que o seu dom permaneça doente. O dom precisa de ser cultivado, minha irmã. O dom precisa de ser cultivado, porque senão o dom vai adormecer. Deus está falando esta noite: eu não quero 30 dias de oração e depois para de orar. Eu não quero 4 dias de conferência e depois você abandona. Ele está dizendo:
para afoguear o dom. Eu quero relacionamento diário, eu quero relacionamento cotidiano. Satanás treme diante de alguém que tem um dom aceso, que tem um dom vivo. O diabo não treme diante de oratória bonita, Isaías. O diabo não treme diante de voz bonita, mas Satanás treme diante de alguém que tem o anossoporó aceso, o dom aceso. Aleluia. Remenefai choiacamandagaraha. Pega na mão desta pessoa com todo respeito e diga para ela: desperte o dom que há em ti. Diga: desperte o dom que há em ti. Não, você não está entendendo. Deus não está mandando Paulo despertar em Timóteo. Paulo está dizendo: ô Timóteo, é você mesmo que desperta o dom que há em ti. Tem coisa que é só você que faz. Não adianta ninguém subir no monte para orar por você. Não adianta ninguém consagrar com você. A atitude é sua. A brasa já está aí. É só deixar o fogo pegar. Desperta, Paulo. Desperta, Timóteo, o dom que há em você. Desperta o dom que há em ti. Você vai perceber comigo, ok, pastor Tiago, que o apóstolo Paulo está ensinando no texto, orientando no texto, ok, pastor, que quem tem o dom aceso, afogueado, este mesmo alguém, ele não tem em si espírito de covardia, ele não tem espírito de tremor. Vede que no verso de número 7, o apóstolo Paulo, quando fala de espírito de ousadia, ele está falando do pneuma. E pneuma aqui não está ligado ao espírito do homem. Pneuma aqui está ligado ao espírito de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que não tem o Espírito de Deus, aquele que não tem o sopro de Deus em si, ele tem espírito de covardia, ele tem espírito de medo, ele tem espírito de temor. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite? Quando alguém tem o seu dom aquecido, o espírito que habita nele, quando alguém tem o seu dom afogueado, o espírito que habita nele, dá a ele ousadia, dá a ele autoridade, coloca o Espírito Santo nele, a autoridade. Você está entendendo o que Deus está falando? Alguém que tem o dom aquecido, que carrega o Espírito Santo de Deus, Satanás não mete as caras com a sua família, Satanás não mete as caras com o seu casamento, Satanás não mete as caras do seu ministério. Quando alguém tem o Espírito de Deus, não te dê espírito de temor, mas Timóteo, que você recebeu foi espírito de ousadia. Se alguém está te afrontando sabendo que você é cristão naquela empresa, é porque está faltando você espírito de ousadia. Se alguém está te afrontando naquela rua sabendo que tu és cristão, é porque está faltando em você espírito de ousadia. E eu não estou dizendo aqui de espírito de confusão, eu não estou dizendo aqui de cair no braço ou responder com palavras ríspidas. Eu estou falando de alguém olhar para você e ver tanta autoridade do espírito que ter que engolir a língua antes de tecer qualquer palavra contra você, contra a tua casa, contra a sua vida. Olha aqui para mim, por favor. Está faltando em nós esse espírito. Por quê, pastor Tiago? Porque nós temos muita ousadia para bater boca um com o outro. Nós temos muita ousadia para falar mal um do outro.
Nós temos muita ousadia para ir para as redes sociais, para ficar cutucando o nosso próprio povo, com palavras cujo você vai perceber é confusão alheia no meio do povo de Deus. Mas está faltando para nós espírito de ousadia para poder ir nos becos, atalhos, valados e pregar este evangelho. Você, quando tem o espírito de temor, você não tem medo de ir na boca de fumo e falar para o dono da boca que vai fazer um culto lá na boca. Quando você tem o espírito de ousadia, quando você tem o espírito de Deus, você não tem medo e não tem vergonha de entrar em presídios, naquelas celas onde há indivíduos de alta periculosidade, e falar com eles que Deus pode pegar a coragem deles e transformar em coragem para serem pregador do evangelho. Quem tem o espírito de ousadia não tem medo de ir nos pontos de prostíbulo e falar para prostituta que ela pode ser uma missionária, que ela pode ser uma pregadora, que Deus pode lavá-la com teu sangue e arrancá-la da vida de vergonha. Quem tem o poder e autoridade dada pelo Espírito e ousadia não tem medo e nem vergonha de pregar para o marido não crente, para a esposa não crente, para o filho não crente. Deus está querendo nos dar espírito de temor e também de ousadia. Há coisas que nós recebemos da parte do Espírito, é que é para dentro do corpo cristão, do corpo de Cristo, mas a coisa que nós recebemos, que é daqui para ser usado lá fora. Esse espírito que o apóstolo Paulo está dizendo, que Timóteo tem, que Timóteo recebeu, é para implantar igrejas, é para aconselhar, é para pastorear, é para fazer missões. Você está entendendo o que Deus está falando? Deixa eu te falar uma verdade da parte do Senhor. Já viu gente com autoridade para marchar em quatro paredes? Marcha no manto, marcha no mistério, entrega a profecia, rodopeia, sapateia, até dá uma palavra boa. Quem é você? Daqui para fora. Quem é você? Tu tem coragem de abaixar o vidro e pegar pro mendigo? Tu tem coragem de ir em cadeias, em hospitais? Você tem coragem de visitar alguém na rua da tua casa? Eu falei que a mensagem seria de pouco glória, porque esta mensagem não enche ego de ninguém. Essa mensagem não faz a roda girar. Essa mensagem não te chama de bilu-bilu. Essa mensagem te coloca em posição de crente ousado para fazer a diferença. Não, você não está entendendo. Deus está conclamando você esta noite para receber espírito de autoridade e também de ousadia. Aleluia. Observe comigo que o apóstolo Paulo está deixando claro dentro do espírito de ousadia, é o pneuma, é o Espírito de Deus que está em você. Vede que em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, no verso de número 14, ele diz: guarda o bom depósito que te foi confiado pelo Espírito Santo que habita em mim e também em você. Observe porque que o apóstolo Paulo está dizendo. O quarto conselho de Paulo, ou o terceiro, perdão, conselho de Paulo para Timóteo é esse: guarda o bom depósito que te foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda toda a ousadia, guarda toda a experiência, guarda toda a balização que você recebeu do Espírito Santo, que foi depositado em mim, confiado em mim e também confiado em você. Paulo usa esta expressão para lembrar o apóstolo Paulo o que, pastor? Ele está dizendo para lembrar Timóteo, lembrar Timóteo que ele deve guardar este depósito, porque ele foi
abandonado pelos irmãos na Ásia. Certamente em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele vai queixar dizendo: eu fui abandonado por Fígelo, eu fui abandonado por Hermígenes, eles me deixaram, eles me abandonaram. Aí ele está dizendo para Timóteo: guarda essa experiência, guarda o que você recebeu do Espírito Santo, guarda a maturidade que você recebeu, porque você vai precisar, porque irão abandonar você, assim como também me abandonaram. Paulo cita duas pessoas que possivelmente ele contava com essas duas pessoas para visitá-lo quando mesmo estava preso em Roma. Mas aí ele diz que primeiro, Fígelo lhe abandonou. O nome Fígelo no original significa aquele que deixa, significa aquele que abandona. Você vai perceber comigo que o nome Hermógenes significa e está ligado a um deus grego que significa mensageiro e nascido. Observe que quando você contextualiza este nome, o nome dele está ligado a quem tem aparência, mas não é fiel, não tem fidelidade. Paulo sentiu nas suas entranhas a dor do abandono. Ele está dizendo: lá na Ásia eu ganhei muita gente, lá na Ásia eu curei muita gente, lá na Ásia eu abandonei, eu abençoei muita gente, mas os mesmos da Ásia me abandonaram, os despertos me deixaram. Fígelo e Hermógenes me abandonou, me deixou. Olha aqui para mim, por gentileza. Paulo não queixa de coisas piores, mas queixa do abandono. Paulo não queixa das pedradas que ele tomou em Listra. Paulo não reclama quando em Filipe ele foi exatamente ridicularizado. Ele foi também preso por várias vezes e ninguém estava lá na sua defesa. Você vai perceber comigo que ele sofreu com Silas açoites na prisão, ele sofreu com Silas abandono na prisão, mas ele não reclama. Paulo não reclama de que quando ele passou pelos naufrágios ninguém estava lá para poder o socorrer. Mas você vai perceber comigo que o apóstolo Paulo está dizendo para o rapaz por nome de Timóteo: eu fui abandonado, eu sou um soldado ferido, que quando precisei de um abraço ninguém estava lá, que quando precisei de uma mão estendida ninguém estava lá. Você está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite conosco? Quem permanece firme na palavra, quem está disposto a encarregar o dom de Deus, esteja dispostos para ajudar muita gente, e por muita gente que você ajudou, esteja preparado para que este alguém vire as costas para você, que este alguém abandone você. Mas eu quero lembrar a você esta noite que você pode receber o abandono dos homens, você pode receber o menosprezo de quem você muito ajudou, mas Deus sempre irá levantar, o Espírito Santo sempre irá levantar amizades, irá levantar pessoas que vão cuidar de você, que vão te abraçar nos tempos difíceis, nos tempos de dificuldade. Me prova, pastor Tiago, eu te provo. No meio deste sofrimento, no meio deste abandono, o apóstolo Paulo louvou a Deus pela vida de Onesíforo. Onesíforo significa aquele que dá muito lucro. Observe que Onesíforo foi lá em Roma procurar Paulo, saber como é que Paulo estava, estendeu a mão para Paulo, e o mesmo Paulo diz a Timóteo que Deus dê a paga a Onesíforo, porque quando eu estava em Éfeso, ele cuidou muito de mim, ele tratou as minhas feridas, me deu comida para comer, me deu abrigo quando eu precisei.
Ei, você está entendendo o que Deus está falando esta noite com você? Vale a pena sim sofrer pelo Evangelho, vale a pena padecer pelo Evangelho, vale a pena estender a mão para alguém, mesmo que esse alguém vire as costas para você. Há um Deus no alto, há um Deus nos céus que nunca irá virar as costas para você. Há um Deus que está dizendo: alguém vai virar as costas para você, não te dando lucro da paga do que você fez, mas eu estou levantando alguém que vai te dar lucro, amizades que vai te dar lucro. Que é isso, pastor? É Deus dizendo: eu estou levantando amizades que vai orar com você, que vai investir em você, que vai acreditar em você, que quando você tiver quase parando, quase desistindo, ele vai lá com o ombro e ele vai dizer para você: escora no meu ombro, porque nós vamos caminhar junto. Quando você tiver quase caindo, ele vai estender as mãos e vai dizer: levanta-te, porque eu vou te ajudar. Quando as feridas estiverem querendo te fazer parar, ele vai dizer: estou trazendo um pouco de azeite para tratar as suas feridas. Deus está levantando alguém. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia! Diga para alguém: você não está sozinho. Diga: você não está sozinho. Deus está, aleluia, levantando onosífero para te ajudar. O Espírito Santo não vai te deixar sozinho. Oh, glória! Oh, louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Está descendo aqui dentro desta casa uma unção de consolo da parte do Espírito Santo de Deus. Esta traição, esta dor, esse abandono não será maior do que o propósito. Eu vou repetir: não será maior do que o propósito. Deus está levantando amizades que dá lucro. Eu estou pregando para alguém aqui que você deu tudo que você tinha e alguém desfrutou da tua amizade enquanto a mesa estava cheia, enquanto o bolso estava cheio, enquanto você era aplaudido, mas quando você mais precisou, virou as costas para você. O espírito de sanguessuga estava na mesa, mas Jesus me trouxe esta noite aqui para te dizer: eu estou levantando amizades que vão te dar lucro. É gente cheia do Espírito Santo, é gente com visão do céu. Orebaracalamaia. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deixa eu correr, já estou terminando. Você vai perceber comigo que presença que eu estou sentindo aqui. Oh, glória, aleluia, aleluia, oh, glória, aleluia. Menedia fanda lamai. Eminifaia samenente orabai. Eu vejo pelos olhos da fé uma mão arrancando o punhal das costas e deitando azeite na ferida hoje. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Emenacando lebai. Glória a Jesus. Observe, já estou terminando. Você vai perceber comigo. O quinto conselho do apóstolo Paulo é esse. Ô Timóteo, verso de número 13. Conserve-se no modelo da doutrina que ouvistes de mim. Olha a preocupação de Paulo em manter Timóteo na sã palavra, na doutrina que ele aprendeu. Você vai ver que no verso 13, ele diz: permaneça naquilo que você aprendeu. No capítulo de número 2, verso 15, o apóstolo Paulo diz: procura te apresentar a Deus como um obreiro que não tem que se envergonhar,
e que maneje bem a palavra da verdade. A palavra manejar aqui no original é uma linguagem militar. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Domine a palavra, maneje a palavra, entenda, conheça ela com profundidade. Era como se Paulo estivesse olhando para um soldado romano e vendo o soldado romano desmontando a sua arma, montando a sua arma, limpando a sua arma, vendo que se na sua arma há variações na sua mira. É isso que Paulo está dizendo. Olhe para a palavra, domine ela. Olhe para a palavra, aprenda dela. Olhe para a palavra e tenha sobre você a capacidade de responder pelo domínio que você obteve pela palavra. O apóstolo Paulo, ele está insistindo a Timóteo por pelo menos 3 motivos por que Timóteo precisa se prender no modelo doutrinário da palavra. Você vai perceber que o primeiro motivo é porque Paulo está comparando Timóteo a um soldado que se alistou. No verso de número 3, você vai ver que no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz: sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Que quem não maneja bem a palavra não suporta as aflições no campo de batalha. Quem não maneja bem a palavra corre o risco de se embaraçar com as coisas desta vida. No verso de número 14, ninguém que se milita se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que lhe alistou. Você vai perceber que no capítulo 4, verso 2, Paulo insiste: pregue a palavra, insta em tempo e também em fora de tempo. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo? Esteja balizado, enquadrado, preparado, maduro, dominante na palavra, porque virão dias de tempos trabalhosos, de tempos difíceis, que sofrerão a sã doutrina, mas eles só irão aceitar conforme as suas próprias consciências. Eles amontoarão mestres para si mesmo, para a sua própria consciência, e eles amarão a si mesmo. O que é que Paulo está dizendo? Haverá dias, haverá momentos que você vai ter que combater aos falsos ensinadores, aos falsos doutores, aos falsos mestres, que irão levantar-se com fábulas, contrariando a verdade da palavra, aquilo que nós pregamos sobre Cristo, sobre ressurreição, sobre salvação, sobre novo nascimento. Olha aqui para mim, entenda essa verdade. A pregação que o apóstolo Paulo está dizendo que seria levantado naquele tempo era de doutores que pregavam para os seus próprios desejos carnais. Não entendi. Ele está dizendo: esteja pronto, porque terá gente que não vai querer a mensagem que você prega. Eles vão querer ouvir de doutores que amontoaram conhecimentos para si, e que quando eles abrem a boca, a mensagem deles não confronta, a mensagem deles não transforma, mas a mensagem deles enche ego. A mensagem deles vai trazer muito consolo, mas não vai trazer mudança de vida para ninguém. Você está entendendo o que é que o texto está tratando esta noite? Estamos vivendo dias difíceis de pregar.
Não entendi. Olhe para mim que a mensagem está em mim. Nós estamos vivendo dias difíceis de pregar. Irmão, por favor, deixa eu te passar um recado. As mensagens mais duras, eu sei que elas são difíceis de assimilar, mas são mensagens que mais irá te dar constância, substância, para você caminhar nos tempos difíceis. Não entendi. Não é que eu sou contra Deus abençoar alguém. Eu creio que Deus dá carro, que Deus dá casa, que Deus abre porta. Eu creio que Deus tira de baixo e honra. Eu acredito de tudo isso. Mas a ideia é qual, pastor? Para quê? Por quê? O que vai acrescentar? Deus será glorificado nisso. Deus será honrado nisso. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo: os falsos doutores vão se levantar e pregar as mensagens que cabem ao seu umbigo e vai encher o ego das plateias, que eles vão amar, eles como comichão, eles vão adorar ouvir o que vai ser pregado, o que vai ser ministrado. Não é bem verdade assim, ô meu querido? Olha aqui para mim, por gentileza. Hoje tem todo tipo de gosto e de mensagens em redes sociais, todo tipo de igreja e gosto para todo tipo de gente. Existem pessoas que quando eu prego que Deus vai dar vitória, quase quebra o banco no meio, mas quando eu prego contra o pecado dele, ele faz cara feia, ele faz biquinho, ele quer consolo sem confronto, porque o confronto vai mudar a vida dele, mas o consolo vai encher o ego dele, mas também vai encher ele para continuar vivendo uma vida de pecado. Olha aqui para mim, o que o povo não quer ouvir é uma Bíblia pura, sem mistura. Não, o que o povo hoje quer ouvir é a mensagem da hipergraça. Quanto mais eu peco, mais eu estou salvo, porque não é por obras, não é pelo corpo, não é. Toma cuidado com a hipergraça, que ela vai te mandar para o inferno. O que as pessoas não querem é uma mensagem que nós pregamos contra esta cultura ideológica que quer entrar dentro do evangelho e no meio do povo de Deus. Qual, pastor? A teologia inclusiva, que inclusive tem um monte de gente que está assistindo esse pregador que está dizendo por aí: eu aprendi com fulano de tal, eu ouvi um pastor fulano de tal dizendo que o homossexual não vai perder a salvação, ele não vai desfrutar do reino, mas ele não vai perder a salvação. Conversa fiada, balela fiada, pecado é pecado e pronto, acabou. Ou você é salvo por inteiro para desfrutar do reino e da salvação, ou você não é salvo. O evangelho nunca será inclusivo. O evangelho é exclusivo, queira quem não quiser. O evangelho é exclusivo para a glória de Deus. O que eles querem ouvir é a teologia da prosperidade. Por quê, pastor? Porque a teologia da prosperidade, ela tira a visão do homem sobre a salvação, mas supervaloriza as coisas terrenas, as coisas desta terra. É o tal de querer espremer Deus na parede. Se Deus não te dá, se Deus não fazer, eu rasgo a Bíblia. Olha aqui para mim, por gentileza. Quem é você? Tu é um caco de barro velho. Tu é a terra podre para querer colocar Deus na parede. Olha aqui para mim, por gentileza. Tem gente que quer que Deus senta, abra uma empresa para ele, estala o dedo e o banco ao qual ele faz parte enche dinheiro. Vai trabalhar, vai correr atrás, porque se você trabalhar, Deus te ajuda. Se você trabalhar, Deus te dá o caminho. Se você trabalhar, Deus te dá a direção. Você está entendendo? Olha aqui para mim, por gentileza. Você ser próspero é consequência da tua fidelidade com Deus e o teu esforço intelectual e físico. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Tá pensando que Deus é obrigado a dar você alguma coisa? Não adianta fazer carinha feia. Ele não enviou Jesus na terra para te dar carro zero, para te dar casa zero. Ele enviou Jesus para te dar vida eterna e vida com abundância. O apóstolo
O que você quer dizer, apóstolo? Pregue a palavra a Timóteo. E para encerrar, capítulo 3 e verso 14. Porém, permanece naquilo, oh glória, que você aprendeu, que você foi inteirado. Coisa linda, Jesus! Olha aqui para mim, por gentileza. O apóstolo Paulo está relembrando a Timóteo o que foi construído nele. O apóstolo Paulo está deixando para nós claro no texto 2 pontos. Primeiro, Paulo está fazendo um contraste com os falsos mestres. Garanta, mantenha-se, porque os tempos difíceis vão vir e você estará pronto, preparado para responder à altura. Segundo, o apóstolo Paulo está dizendo de fidelidade e verdade. Ensino das escrituras sagradas. O que Paulo está falando? Timóteo, você pode, porque você aprendeu, você foi ensinado, você foi doutrinado. Você está entendendo? Eu vou falar, porque eu tenho liberdade nesse ministério. Eu só venho aqui porque essa igreja é bíblica, senão não estaria aqui. Não troque uma igreja bíblica por uma igreja campanheira. Meu Deus! Campanha, 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 campanha. Cadê a palavra? Cadê o ensinamento? Oh, glória. Eu falava para um amigo que um dia falou comigo assim: pastor, tu tá reclamando, tu prega para 700 crentes. Eu falei, tu tem uma igreja inchada, cheia de pulso. Mas quero ver qual igreja que coloca 700 crentes numa quarta-feira dentro dela. Eu falei com ele, quer saber se você tem membros ou não? Troca os temas da sua campanha e me chama que eu venho pregar. Porque os temas da campanha dele é a chave da vitória, os 7 passos para a conquista. Eu falei com ele, coloca aos pés da cruz e me chama que eu vou pregar. E ele colocou. E quando eu fui pregar, no dia de 700 tinha 30 pessoas na igreja. Eu falei com ele, você não tem uma igreja doutrinada, uma igreja, irmão, e nunca esqueça, doutrina não está ligado aqui a uso e costume. Doutrina é pregação, ensinamento da palavra. Você não tem uma igreja ensinada na palavra, madura na palavra. Ele olhou para mim e eu assustei, pastor. Eu falei, meu querido, começa do zero. Começa do zero, porque se você começar do zero, você vai ter homens e mulheres sadios, maduros, ovelhas prontas, preparadas para responder o mundo espiritual, o mundo cultural, o mundo físico. Você aprendeu, Timóteo, detenha-se nisso, permaneça nisto, e a confiança no ensino que você recebeu, confia, Timóteo, naquilo que você recebeu, porque é Bíblia, porque é verdade, é o que vai te dar sustento, é o que vai te fortalecer. Coloca sobre os seus pés, por gentileza. Eu sei que os pregadores que me antecederam, Deus os usou com muita graça. Mas não há título melhor do que como este. Porque hoje você entendeu que vale a pena ser aconselhado pela palavra. Você recebeu conselhos que, se você carregar na sua vida, oh glória, você está pronto para viver e vencer em qualquer área da sua vida.
Agora o que me chama a atenção é o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: existe uma brasa que ela está se apagando, mas esforce, Timóteo, para que você reacenda ela de novo. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, quando você tem essa fé, este fogo aceso, você suporta os abandonos, você consegue responder às críticas que são te feitas, você está pronto para este século, Timóteo. É isso que Deus está falando com você esta noite. Esta campanha não é só para você receber uma palavra e voltar para casa. Esta campanha é para te capacitar para, depois deste culto, você ter propriedade. E depois que você foi solidificado por esta mensagem, está pronto para suportar este mundo podre aí fora. O mundo espiritual que todos os dias nos ataca. Somente a palavra, pelo poder do Espírito Santo, nos dá maturidade suficiente para nós estarmos prontos. Pegue na mão dessa pessoa e feche os corredores, por gentileza. Eu vou fazer uma rápida oração com vocês. Daqui a pouco Isaías entra cantando. Eu não vou demorar. Eu serei breve. Mas eu gostaria de fazer um convite a você, um desafio. Você sabe melhor do que eu como está a sua fé. A sua fé é uma fé fingida? Ou a sua fé é uma fé sem hipocrisia? O que vai acontecer com o seu comportamento quando você sair daqui para fora? Quem é você depois deste culto? Essa pergunta eu te faço. Agora, eu não sei como a sua fé está, mas uma coisa eu posso te dizer: que hoje dá tempo de você acender, acordar, despertar o dom que há em você. Quando a lenha está junto, o fogo pega mais rápido. Eu sei que você está segurando a mão desse crente, mas não é para você orar por ele. É que o fogo pega mais rápido quando a lenha está junto. Mas eu quero informar você, o que, pastor? O que você vai fazer agora, o pastor Robert não pode fazer. Paulo está dizendo: ô Timóteo, é você que tem que despertar o dom que há em ti. É você que sabe como é que está a tua condição espiritual, meu irmão. É você que sabe como é que está a tua condição espiritual, minha irmã. Deus está dizendo: desperta agora o dom que há em você. Eu quero convidar você agora a começar a clamar a Deus. Nós vamos levantar agora um clamor a Deus em oração agora. E quando você estiver clamando, o Isaías e a sua esposa vai começar a adorar a Deus. Mas olha aqui para mim, por gentileza. Você que precisa de começar a orar. Você não depende da minha voz para começar a orar. Não depende da adoração para começar a orar. Desperta em você, te prepara. Os dias são maus. Os dias são maus, mas a palavra vai te dar capacidade para vencer. Para vencer no teu trabalho, para vencer na igreja, para vencer na tua casa, para vencer no espiritual, para vencer no físico. Em nome de Jesus, abre a tua boca, mulher. Abre a tua boca e comece a clamar agora. Há uma guerra, há uma batalha espiritual, aleluia. Prioriza o que você aprendeu, aleluia. O Isaías vai começar a cantar quando ele tiver ouvir orar. Feche os teus olhos agora e comece a clamar a Deus agora com a mais forte voz que você tem. Abra a boca, 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 abra a boca.
Abre a boca. Espírito Santo, comece a renovar a tua serva. Comece a renovar o teu servo. Levanta homens e mulheres com sentimento de Paulo, com coração de... Receba de Deus agora a autoridade para combater no campo de batalha. Você está no campo de guerra. Você está no campo de batalha. Ore pela tua casa, ore pela tua família e ore por você mesmo. Ore, 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 ore. Ore a Deus, ore a Deus. Ore a Deus, pode soltar o hino, Isaías. Deixa Deus te usar. Você não vai cantar, só Isaías, a esposa dele, canta. Você vai orar. Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui. Te servirei. Acende a chama. Pois sofrer contigo é bem melhor do que errar. Espírito Santo, comece a tomar a boca dos vasos. Tome a boca dos profetas esta noite. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo aleluia! Mas meus olhos vêm molhar. Desperte o dom que há em ti, o que tu estás nesse lugar. Orime canto da laço e a cama da rabacalabá. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em mistérios pela primeira vez agora. Quem já é batizado com o Espírito Santo, receba línguas variadas agora. Desperte o dom que há em você. Desperte o dom que há em você. Desperte. É bem melhor do que errar. É bem melhor. Perdoa-me. Porque às vezes não consigo nem. Abre a boca. A glória de Deus está nesse lugar. Lágrimas meus olhos vêm molhar. É como um sinal que tu estás nesse lugar. Ele não te deu espírito de tremor, mas Ele te deu espírito de ousadia. Receba autoridade agora. Receba autoridade pelo poder do Espírito. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Estende a mão em direção à tua casa agora. Guerreia pela tua família agora. Guerreia pelo teu lar agora. Ora mais, sai, calai, falai, vai, coração. Ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que receba ousadia para pregar em presídios, para pregar em bocas, para pregar em hospitais, para pregar na rua da tua casa. Receba ousadia para fazer missões. Receba ousadia para curar os enfermos. Receba ousadia. Receba da parte de Deus. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar.
Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido em falar em português agora. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala em mistério edifica a si mesmo. Abre a boca agora, mulher. Abre a boca. Fale as línguas que o inferno não entende. Fala a língua que Satanás não compreende. Uride ouve as temigastia. Endriochai viriofantuliassé. Libi pluvinenstia comidergia. Erai diosourio torguinarama. Ebria faragalassuribi. Receba a ciência da palavra. Receba dom de línguas variado. Receba a interpretação de línguas. Receba dom de cura. Receba o dom de revelação. Receba o dom de profecia. Recebe agora. Desperta. 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 Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. É como um sinal que tu estás nesse lugar. Sinta o abraço do Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo te curando agora. Sinta o Espírito Santo arrancando os traumas do abandono. Eu sinto o Espírito Santo dando estrutura emocional para alguém agora. Receba a graça para perdoar. Receba a glória da parte de Deus. Eu te servirei, porque comigo estarás. Mas sofrer contigo é bem melhor do que errar. É bem melhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem. Pastor Robert, Deus está despertando dons que estavam adormecidos. Era amado e acalabachando. Sinta o sacudimento do Espírito de Deus te despertando para uma grande obra. Permaneça, Timóteo. Permaneça naquilo que tu foi ensinado. Permaneça. Segure os instrumentos. Segure. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir de hoje a sua casa nunca mais será a mesma. Haverá devocional no seu lar. Os seus filhos serão uma bênção. Oh, glória.
Os seus filhos vão carregar o que você carrega. A partir de hoje, os inimigos irão temer a autoridade que há na sua vida. Deus abre o teu entendimento para as escrituras da palavra dele. A partir de hoje, não se considere mais um membro de banco. O dom já foi despertado. E eu não estou dizendo de idade. Eu estou falando de disposição. Aleluia. Eu estou falando de um homem que está encerrando a vida, mas dizendo para um que está iniciando. Aleluia. Eu fiz o que eu pude, Timóteo. Agora é com você. Deus irá te usar o quanto Ele pode. Mas no dia que Deus te falar, passe o bastão, você deixará um legado. Aleluia. Porque a obra não pode parar. É mediante esta palavra. Eu quero perguntar se tem alguém que quer confessar a Cristo como seu Salvador, que queira reconciliar-se com Deus esta noite, ou queira confessar a Cristo ou unir com esse ministério. Se tem alguém que quer unir com este ministério, ou voltar para Cristo, ou confessá-lo como seu Salvador, dê um sinal com as suas mãos. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Então venha, meu amigo. Venha. Não, aplaude a Deus com toda a força da sua alma. Deixa ele vir. Aleluia. Deixa ele aproximar. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Aleluia. Esse é um Timóteo que está vindo. Está vindo mais uma para Jesus? Tá. Glória a Deus. Coisa boa, glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? O Senhor te chama. Se você quer unir com esse ministério, também venha. Eu sou assembleando, irmão, mas eu te aconselho, se você vem nesse ministério, gosta de estar aqui e não está congregando em nenhum outro, aqui é seu lugar. Aleluia. Conheço essa igreja, conheço os pastores desse ministério. Você está numa igreja bíblica, numa igreja família, numa igreja que vai cuidar da sua vida, da sua alma. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? O Senhor está te chamando hoje. A hora é agora. O momento é agora. Queres vir para Jesus? É minha última chamada. Não viva uma fé momentânea. Não viva uma fé ambiental. Mas viva uma fé sólida. Isso, venha para Jesus, querida. O Senhor te chama. A sua fé não pode ser resumida só nesse culto. Ela não pode durar até a bênção apostólica. Ela tem que permanecer. Ela não pode ser fingida.
Então você pode vir aqui 50 vezes, atrás de bênçãos, de bênçãos, de bênção, e ir embora com a fé não fingida. Porque aqui você canta como os crentes cantam, dá glória como os crentes dá glória, recebe a bênção que os crentes recebem. Mas quando você sai daqui, a fé é fingida, porque você pratica totalmente ao oposto daquilo que os crentes acreditam e praticam. Tais pessoas são fáceis de serem dominadas por vãs fábulas, vãs ensinamentos. São como folha seca, que qualquer sopro e vento leva a ele. Mas o Senhor está dizendo esta noite: sai daqui embasado hoje. Sai daqui pronto, preparada para responder este mundo que jaz do maligno. Tem mais alguém? É minha última chamada. Não tem? Por favor, pastor, eu sempre gosto. Eu sempre gosto de me exilar desse momento. Eu já estou meio que enojado com os pregadores, né? Que gostam de tirar uma fotinha no altar. Nós não ganhamos, quem ganha é ele. Eu sou o pregador e tu és o pastor, né? Eles ouviram a voz do pregador, mas a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Queria pedir ao Senhor para orar por essas vidas. Isaías, muito obrigado. E a sua digníssima, como ela chama? Júlia. Muito obrigado, Júlia. Deus prospere e abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia, Jesus é bom, né, igreja? Tem mais alguém? Dá tempo. Podemos orar? Eu sei que Jesus está assim, ó, batendo aí no seu coração. Vem. E não puder atravessar, chame esse homem. Tem mais alguém? Vem. Só ele abriu o mar. Olha o Senhor Jesus batendo aí, ó. Vem. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Eu vou orar. Você está aí no seu lugar e você sabe que o seu coração está acelerado. São 10h28 de segunda-feira, irmão. É um dia típico que Jesus está te convidando para vir para o altar. Vem. Vem aceitar Jesus. Vem fazer um concerto. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Você está rupiando o pé até a cabeça e está esperando o quê para vir? Vem. Estende as mãos aqui para frente. Essas vidas que estão aqui no altar, levante as mãos vocês. E eu quero que vocês orem assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu faço concerto diante do teu altar. Fala assim: eu te aceito